Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um filme chamado Triângulo das Tristezas. É uma obra que cabe muitas reflexões interessantes, por isso eu decidi trazê-la para a gente analisar, né? Recomendar aí para quem ainda não assistiu, assistir, né? Esse filme é dividido em 3 atos, né? Digamos assim, né? Como o filme mesmo pontua. E esses atos dizem respeito muito aí ao local, né, onde se passa, os locais onde se passa a história, né? Primeiro mostra a vida de alguns ali, dos dois principais, né? Antes do cruzeiro, né? Que eram modelos, né? E eles têm uma discussão a respeito do relacionamento deles, né? Principalmente no que diz respeito à questão financeira, né? Aquele papo de que vai pagar conta, não vai pagar conta, vamos dividir a conta, você disse que ia pagar a conta, não pagou, né? E é interessante porque essa questão do dinheiro, essa questão financeira, ela vai circundar ali muito o filme como um todo, né? Afinal, o filme trata-se de uma crítica social, né? E é bem interessante a gente observar isso, né? E aí enfim, tem todo aquele debate, aquela discussão, aquelas brigas daquele casal. E o segundo ato é ali a questão do cruzeiro, né? Antes de ir propriamente para isso, acho que cabe pontuar uma outra coisa, que assim, esses dois, né, esse casal, né, eles são modelos, né? Então assim, a gente vê toda uma questão ali do glamour, da beleza, né, da questão estética. E eu acho que isso também diz muito respeito a toda a questão do filme, né? Quer dizer, os valores da sociedade, né? Os valores ali, o valor do dinheiro e o valor estético, né? O valor da beleza, dessa busca, dessa perfeição, né? Então esse casal, ele está muito atrelado a essa questão estética também vai ser ele repensada no filme também. Vai haver uma reviravolta ali também depois no filme, que é interessante. E assim, gente, a segundo ato, né, do filme, que é o cruzeiro, é muito interessante para a gente pensar toda essa questão social, né, dessas diferenças entre ricos e pobres, né. Ali claramente a gente vê essa divisão entre essas divisões hierárquicas e essa divisão principalmente de riqueza mesmo, né, que existe ali naquele ambiente, né, que é esse cruzeiro, né, onde temos ali de um lado os funcionários, né, que não são pessoas ricas, evidentemente, e nós temos os ricos, né. E assim, a orientação para os funcionários é muito clara, eles estão lá para servir todos os caprichos, digamos assim, da tripulação, né, dos ricos ali que estão nesse cruzeiro, se divertindo ali, né. E isso é sempre exposto de maneira muito nítida, né? Como eles, como existe ali essa relação de poder muito clara, onde esse grupo, né, manda e o outro grupo obedece, né? Estão ali para servir todos os sentidos, né?
Então, é bem interessante você fica vendo esse filme, você fica refletindo, né, de como nessa nossa sociedade, quem tem dinheiro faz tudo, né? Quem tem dinheiro manda mesmo, sabe, e são atendidos todos os seus caprichos e tudo mais, né? Então, assim, é uma realidade totalmente diferente de quem não tem isso, né? E é bem interessante também, né, que alguns personagens ali, quando você observa bem, é, nota-se ali uma crítica muito explícita, assim, muito forte, né, a maneira como essas pessoas se tornam ricas, né? Um desses personagens é um casal, né, ali, no caso o homem ele vendia granadas de mão e tal, né? E, e ele fala, ele tem uma fala que né, antes dele falar com que ele trabalha, né? Ele diz que é um defensor da democracia e o trabalho dele é importante para as democracias. E é bem interessante porque de fato né? Porque essas tais democracias elas são forjadas a partir da dominação de povos. Isso se dá em grande medida, além de outras coisas, com uma dominação bélica mesmo, né? Então, assim, de fato, a fala dele, de certo modo, está coerente, né? É óbvio que aí vem aquela questão, né? O que é a democracia, né? Quando a gente pensa em democracia de uma maneira idealizada, né? De como é propagada, é óbvio que isso parece um contraste. Mas quando se pensa na democracia não como uma idealização, mas como um conceito mais concreto, né? Pegando os países ditos democráticos, faz total sentido, né? Então, assim, você vê como esse filme ele é uma crítica muito direta mesmo ao capitalismo, né? Então, a gente pode observar diversos detalhes que deixam muito bem claro isso, né? Eu acho que esse filme também, assim, é um tipo de filme que você tem que apreciar pensando em vários detalhes, em várias cenas ali. Você vê uma cena, por exemplo, de um homem que ele é bastante rico, né? Como quase todos que estavam ali, né? Em relação à clientela, né? Que eles estavam aproveitando o cruzeiro, tirando evidentemente o pessoal que trabalhava lá, mas falando em relação aos passageiros, né? E ele estava sozinho, né? E aí pediu ali para as mulheres que estavam lá tirar foto com ele, tirar uma foto dele e tal, né? Elas pegaram e acabaram tirando foto com ele, conversando com ele, divertindo com ele ali, né? E é interessante como ele fica muito feliz e ele diz que, olha, tem muito dinheiro e tal, mas ele era sozinho, né? É muito interessante você parar para pensar isso, né? Que existem pessoas que elas têm muito dinheiro, mas elas são solitárias, elas se sentem sozinhas, se sentem tristes, né, de certo modo, porque a vida delas, de certo modo, ela é bem artificial também, né? E isso foi bem legal porque aquele momento, acho que ele sentiu uma verdade ali, uma ligação verdadeira com aquelas pessoas, que é algo que se perde muito dentro desse estilo de vida burguês, digamos assim, né? Que é tão artificial, que é sempre movido por contratos, por relações artificiais e relações ali sempre onde relações, na verdade, que tem um interesse ali sempre financeiro, né? Em algum grau. Então, dá para perceber como ele ficou feliz
por um simples ato, por ser algo ali espontâneo, real, né? E não algo ali falso, né? Ou que tivesse um interesse financeiro ali por trás, né? Então é uma cena muito legal, muito bacana, né? E aí, gente, a gente tem, depois de algumas outras cenas engraçadas, pitorescas, né? Temos o terceiro ato, né? Que é o naufrágio ali, né? E que eles ficam numa ilha deserta ali, né? E é interessante, porque a ideia do filme tem tudo a ver com isso, né? Pelo seguinte, nós tínhamos ali né, quando eles estão ali no navio, nós temos ali uma representação nítida, né, de pessoas que eram muito ricas, muito poderosas, né, em contraste com pessoas que eram pobres, né, que estavam ali para servir elas, né. Só que ali há uma interação que não havia fora dali. Então a gente tem fora dali esses grupos que não se interagem, a gente tem ali no navio essa interação entre esses grupos poderosos e esses grupos subalternos, onde há uma interação claramente ali numa relação de poder, né? Essa relação de poder é muito nítida, só que já com uma certa interação ali, olho no olho, vamos dizer assim, né? Existe ali algum grau de proximidade que não existiria fora dali. Só que nesse terceiro ato, o que acontece? Acontece uma ruptura. Acontece uma ruptura. O que a gente poderia pensar de maneira metafórica, né? Como uma espécie de revolução ali, né? Assim, olha, nós não estamos mais nesse ambiente burguês, né? Nós não estamos mais nesse ambiente artificial, controlado, do capitalismo, né? Por que eu digo isso? Porque isso vai ficar claro com alguns pontos que eu vou colocar aqui, né? Pelo seguinte, estão nessa ilha deserta. Dinheiro não vale nada, o que você era, o seu status, não sei o que, não tem mais valor nenhum ali. Entende? E isso fica nítido, gente, porque a pessoa e essa personagem incrível que ela, veja bem, essa personagem ela não aparece muito no filme antes desse ato, né? Se eu não me engano, ela nem sequer aparece. Eu não lembro se ela chega a aparecer, se ela aparece de uma maneira muito tímida no filme até então. Mas ela torna-se a protagonista, né? E quem era essa pessoa? Era uma mulher ali baixinha, né? Por volta ali, não sei, de 50 anos, algo assim, talvez um pouco mais, por aí, não sei. Mas ela vem de uma etnia ali, tipo, parece indígena, sabe, assim, quase indígena, né, ali com uma, e, e ela, né, claramente latina e tal, né, e ela, quer dizer, logicamente era um imigrante, né, ali, e ela era cozinheira não, ela era da limpeza, né, chefe da limpeza ali, né, cuidava da parte da limpeza. E por que ela vai ganhar um certo protagonismo, né? Primeiro, porque ela era a única ali que sabia cozinhar, sabia pescar, sabia fazer fogo, né? E ela demonstra nessa parte do filme
que ela tem um senso assim, de liderança incrível. Incrível. Incrível mesmo. Nato, né? Nato. Isso é bem interessante. Isso é interessante também para a gente até pensar toda essa questão que tem, desse mito, né, que a gente chama da meritocracia, né? Que a gente observa muito bem quando a gente conhece diversas pessoas assim, em vários lugares diferentes, né? A gente é nítido, a gente percebe muito bem que tem pessoas que elas são pessoas pobres, são pessoas simples, e elas têm uma capacidade incrível de liderança, de conduzir as coisas, de organizar. Ela chega no lugar, ela que comanda ali a cozinha, aquela coisa toda. Todo mundo conhece alguém assim. E essa pessoa, dentro da organização capitalista, geralmente ela é uma pessoa que é pobre, ela não ascende socialmente, né? Porque toda essa falácia do sistema de meritocracia, de não sei o quê, se você tiver liderança, se você tiver isso e aquilo, você vai chegar longe, isso é uma mentira. Isso fica muito nítido nesse filme. Que nesse filme a gente observa dentro de uma situação extrema, de uma situação realmente onde toda essa artificialidade do capitalismo não existe, o dinheiro ali não vale porra nenhuma, não existe essa abstração do dinheiro, essa abstração ali, né? Não existe ali essa hierarquia artificializada, né? Onde pessoas ocupam seu espaço de poder muito mais por conta delas virem de família rica, enfim, né? De terem tido toda uma herança, de terem tido toda uma carga de privilégios ali por conta da sua beleza física, por conta de ser filho de gente importante, por conta de ter tido heranças e por aí vai, né? A gente sabe muito bem que assim, essa é a realidade do capitalismo. Então quando você vê uma situação extrema, aí você vê de fato digamos assim, a gente pode dizer, uma certa meritocracia, né? Real, né? Então, além dela ter essas características dela saber fazer as coisas, ela se impõe porque ela, olha, quem sabe fazer as coisas aqui sou eu, né? E num primeiro momento, a capitã lá, né? A capitã, não, a mulher, digamos assim, tomava conta lá, né? Que chefiava lá as equipes lá no navio. Ela quer se impor diante dessa mulher, lembrando dela lembrando de que ela era a chefe lá no navio. E a mulher chega para ela e diz: olha, nós não estamos mais no navio. Quem sabe cozinhar sou eu. Quem sabe fazer o fogo sou eu. Quem sabe isso e aquilo sou eu. Vocês estão dependendo de mim aqui. Aqui vocês dependem de mim. Né? E essa discussão teve justamente porque quando ela estava ali, preparou ali o almoço, a comida e tudo. E ela, olha, dividiu metade para ela e a outra metade era para dividir com os outros. Porque, olha, eu pesquei, eu cozinhei, e olha que interessante, né? Porque de fato faz sentido, né? Ela fez todo o trabalho, então faz sentido que ela, de certo modo, né? Faz sentido que ela tenha mais, né? Que ela trabalhou mais, né? Olha que interessante, né? Então, a gente vê claramente ali. E é interessante porque, além dessas coisas todas ficarem claras, né? No decorrer da obra, toda essa questão do social, capitalismo, tal, socialismo, essas questões elas são discutidas no filme, tem diálogos no filme, antes, né, na parte que eles estão no navio ali, entre o capitão, né, que acaba morrendo nesse naufrágio, né, e um dos tripulantes, que era um cara muito rico, né, e esse tripulante era inclusive russo, né, e o capitão era norte-americano, né? Só que o capitão, ele era o marxista, né? E o russo era um defensor do capitalismo, né?
E é engraçado, porque apesar deles terem essa diferença, eles estão ali discutindo de maneira, eles discutem de uma maneira mais com ironia ali e amigavelmente, digamos assim, né? Mas é interessante essa discussão que você vê claramente que essa obra ela tem, como eu falei, explicitamente um caráter político ideológico ali, uma crítica política ideológica, né? Uma análise realmente crítica, né? Ao sistema, né? Então é muito interessante, né? Como o autor desse filme ele vai deixando bem claro isso, né? Para as pessoas que assistem, os espectadores mal avisados, digamos assim, né? Então, ela nem precisaria tanto disso para ficar claro, mas para quem restasse alguma dúvida, dizer assim, olha, tá aqui na cara de vocês. Então, para não ficar, porque a gente às vezes quando faz umas análises desses filmes e traz esses caráteres ideológicos, políticos, que estão ali às vezes de maneira mais implícita, né? Então a gente tem que fazer uma meta-análise para poder colocar essas questões. Nesse filme não, nesse filme em parte está implícito, mas em outras partes tá bem explícito, né? Assim, então é bem interessante, né? Para mim, por exemplo, não seria necessário, né? Tipo, mas é engraçado, até dá um tom meio engraçado ao filme, né? Inclusive esse cara que é muito rico, aí você vê as várias camadas, né, as várias questões do capitalismo, né? Primeiro essa comandante, ela tenta impor ali a autoridade dela pela chefia, pelo cargo dela e tudo mais, né? E aí esse outro cara, depois ele tenta negociar ali, olha, eu posso lhe dar ali dinheiro, eu posso tal, eu sou muito rico e não sei o que, não sei o que. E ela olha pra ele assim, né, com um olhar meio assim de desprezo, assim, porque, olha, isso aqui não vale nada. A gente tá aqui, foda-se o que tá lá fora. Isso aqui agora é o nosso mundo. A gente não tem nenhuma perspectiva e tal, né, de que vão achar a gente, né? Ela claramente ela aceita ali aquela situação, ela abraça aquela situação, né? De maneira muito forte, né? É incrível como ela encara aquela realidade ali. Agora nossa realidade é essa, né? E vai conduzindo a coisa, né? E é a partir disso, a partir desse momento, né? Aí os outros entendem, meio que entendem ali, o que ela faz? Ela exige, olha, agora eu sou capitã. O que vocês me dizem, né? Ela exige que eles falem, né? Que se refiram a ela dessa forma, né? E tal. Mostrando a autoridade dela e todos concordam ali. E ela pega, né? Dá mais um pedaço ali do peixe que ela preparou para cada um, né? Do polvo, eu acho, né? E eles, né, concordam. Ou seja, criou-se ali um novo pacto social, né? Criou-se um novo pacto social ali naquele grupo. Ficou nítido, ficou claro que ela é a chefe. E é muito interessante que dá uma virada de chave ali a ponto das fica nítido assim para todos ali que ela é a chefe, entendeu? Então a própria comandante ali que estava de início relutante, ela já aceita aquilo, já entende que não, é isso mesmo. Qual a estratégia dela? Você, a parceira dela, você, né? O segundo nome ali, tudo ela fazia, ela perguntava a ela e tal.
e ela também, é outro ponto interessante também, que ela é nova líder, né? E ela, como uma boa líder, ela demonstra um respeito também por essa comandante. Ela fala, olha, você que é muito, você que entende isso aqui também e tal, tal. E começa, né? E ali é selado um novo pacto e há uma aceitação ali, né? Isso é bem interessante. Isso é bem interessante, né? Então ela sabe o momento inclusive ela dá mais um mais um pedaço lá pra ela, né, do povo e tal, quer dizer, tipo assim, ó, não, agora entenda, aí você agora tá numa nova posição, mas, poxa, você é legal com você, todo mundo aqui vai se dar bem, isso aqui é o melhor pra todos, porque, veja, eu sei mais, então, isso é uma questão de justiça, né, então, é muito interessante isso, né, porque um pacto social, de algum modo, seja porque de fato há uma lógica de justiça real, né, como acredito que seja nesse caso, tem um certo sentido, ou uma lógica artificial de justiça, mas num pacto social tem que haver de algum modo uma certa aceitação, tem que haver de algum modo uma legitimação, né, uma ideia de que aquilo ali é legítimo, é justo, é correto, né? Então isso acontece, né? E aí, o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer que cada um vai usar ali das suas habilidades, dos seus conhecimentos para tentar, de algum modo, ter ali um, certos privilégios em relação a essa líder, né? E o que é que acontece? Esse rapaz jovem lá que é modelo, né? Que namora, não sei se namora, é casado, enfim, acho que estão noivos, se não me engano, dessa modelo, ele observa bem essa dinâmica, essa nova dinâmica social. O que ele vai fazer, né? Uma das brigas lá é pela comida, né? Ela tinha um estoque lá de comida e tudo mais, e tratava da questão da distribuição e tudo mais, né? Então ele quer aquilo, né? Ele quer aquela, né? Ele quer ter mais e tal, né? Aqueles privilégios, né? Ele não quer abrir mão dos privilégios. E o que é que ele faz? Ele se submete a ela, né? Tendo relações sexuais com ela e tal, né? Para poder manter esses privilégios, né? Isso é muito interessante, né? Porque se a gente for pegar ali a vida deles antes disso, como modelo e tudo mais, inclusive no início do filme mostra muito bem isso, né? Mostra muito bem é, como ele seguia todas as regrinhas ali, como modelo, aquela coisa, sorri, não sei o que, faz cara de mal, e tal. Todas aquelas coisas para poder conseguir o que ele queria, né? Então, a gente consegue linkar essas coisas, né? A gente observa bem o filme. Por isso que eu digo, é um filme pra gente observar bem, né? Filme pra gente analisar com muito rigor, com muita cautela, né? Porque tem muitos detalhes interessantes, né? Então, o que é que acontece? Acontece que ele consegue, né? Ali, um cara bonitão, né? Jovem, forte e tal. E essa mulher, apesar dela ser uma mulher, né? Muito forte, muito, né? Muito, do ponto de vista que fala assim, moral, né? Do ponto de liderança e tal. Ela, pensando por outro lado, ela é uma pessoa que não tinha família e tudo mais, né? Nunca tinha tido um rapaz assim, desse porte, como seu amante, vamos dizer assim, né? Então, ela se sente muito, né, prestigiada, né, muito bem com isso, né? E ele, por outro lado, obtém ali uma troca, né, uma relação de troca, né?
Só que fica uma coisa muito confusa pra ele, porque ele inclusive tem esse diálogo com ela, olha, veja, é complicado, né? Como é que eu vou falar isso pra minha noiva e tal, né? Tipo, todo mundo sabia que tinha ali um caso, mas ao mesmo tempo ele acha ruim porque é uma coisa escondida, né? E aí ele tem aquela noiva que é uma pessoa que ele gosta verdadeiramente, né? Que ele sente atração sincera, né? E então assim, é uma situação, é um dilema, né? Que ele vive ali para ele, né? Aí nós chegamos na última cena do filme, né? Que é uma cena bem interessante, né? Que é quando a moça ali, que era noiva do modelo, né? Que era a modelo ali, ela encontra lá um resort e tal, né? Eles vão andando ali. Ou seja, estavam salvos, né? Estavam salvos. Só que o que é que se percebe, né? O que se percebe é que essa personagem ali que era antes, né? A, a mulher da limpeza, e que ali naquela nova sociedade ali que eles estavam formando era a grande líder, ela percebe que, porra, aqui eu sou a rainha, sou a chefe, sou a líder, sou tudo. Tudo gira em torno de mim, né? Comando tudo aqui e tal, né? E lá fora eu não vou ser nada. Inclusive a modelo fala que, não, olha, lá fora, eu vou lhe ajudar, você vai ser minha assistente e tal. Ou seja, olha, tipo, ali, se naquela sociedade ela era a grande chefe, ela não queria voltar a uma posição subalterna. Ela sabe que pelas condições dela, né, de idade, de questão étnica, social, ela não iria ascender socialmente. Ela está numa posição de subalterna, ela não aceitava aquilo. Né? Então o que ela faz? Tinha uma cena, né? Ela pega uma pedra para matar a jovem, né? E o filme acaba, né? O filme acaba. Né? Então, assim, é um filme muito interessante, um filme bem interessante para a gente refletir sobre essa nossa sociedade, sobre os valores, sobre as artificialidades, né? E sobre as relações humanas, né? De como o capitalismo molda as relações humanas. Né? A gente entender que tais relações dentro do capitalismo elas se configuram de uma forma específica, né? Por que eu digo isso? Porque existe uma tendência, que é inclusive uma coisa que eu discuto bastante aqui, e que na minha área de estudo, né, ciências sociais, é bastante debatida, discutida, né, e criticada, que é essa posição naturalista, né, essa posição de tentar naturalizar essas relações que ocorrem no mundo capitalista. Né? Tentar dizer como se fosse sempre assim, é assim e pronto e tal, acabou. Não é. E esse filme é uma demonstração disso. Inclusive outros filmes também que eu já falei, né? São demonstrações disso. Demonstram muito bem como essas questões elas são muito mais complexas, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e até mais.